Fala galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23 e hoje eu tô aqui para falar do filme Entrevista com o Vampiro. Sim, estamos na semana do Halloween e eu vou trazer hoje um filme de terror clássico que, em especial, em 2019 está completando 25 anos de existência. O filme é de 1994, dirigido pelo Neil Jordan, baseado no livro da autora Anne Rice. Bom, gente, muito antes dos vampiros, da gente ver vampiros em situações um pouco mais peculiares que brilham no sol, né? Muito antes dessa moda, existiu muitos filmes de vampiros bons. Um que marcou muito a geração da década de 90 foi esse, O Entrevista com o Vampiro, que foi um filme muito bonito visualmente, muito caprichado e que juntou dois grandes astros da época, dos anos 90, que até hoje são, que foi o Tom Cruise e o Brad Pitt, juntos num filme só. Fora o resto do elenco, a gente tem o Antônio Bandeira, o Christian Slater, que é o repórter, a Kirsten Dunst, aquela excelente atriz que nesse filme está com 12 anos de idade, ela é a vampira Cláudia. Então eu vou trazer um pouquinho de curiosidade para vocês do filme, explicar um pouquinho dele, falar um pouco da autora também. E é um filme que eu gosto muito sobre vampiro, aproveitar essa vibe de Halloween, de terrorzinho. E vou falar um pouquinho, Entrevista com o Vampiro. Se você não assistiu, não deixe de assistir. Bom, galera, o filme fala a história do repórter, interpretado pelo Christian Slater, Daniel Molloy, que ele, no início, o filme começa ele entrevistando o Brad Pitt, que é o protagonista do filme, é o vampiro Louis. Então, o filme se passa na época atualmente, de 1994, e ele entrevistando o Louis, o vampiro, mas assim, do início meio desacreditado que ele realmente era o vampiro. Ele é um repórter biográfico, ele procura histórias espalhadas para poder passar as histórias para frente, e ele começa entrevistando o Luiz. No filme não explica, explica já ele na sala de entrevista junto com ele. E o Luiz começa a contar a história dele, que começa nos anos de 1700, 1800, bem antigamente, quando ainda se falava da época da escravidão. Em um momento de total desespero, ele tá num barzinho assim e tal, e ele meio que não querendo mais viver, não com vontade de viver por conta da perda da família. Ele era um senhor, ele era um cara bem apessoado, rico de dinheiro na época, né? Morava numa mansão, tinha escravos, o Brad Pitt. Mas ele tava meio que não querendo mais viver, não tava mais com vontade de viver por conta da perda da família. Então, em um momento de que ele expõe isso num bar, ele quase é morto por um cara, o Tom Cruise vê e vai atrás dele. O Tom Cruise era o Lestat, que é um vampirão, um vampiro muito poderoso, que ficava vagando pela noite procurando pessoas que ele achava que tinham potencial para serem seu parceiro, assim, para ele meio que ser o professor daquilo que ele tinha predito nesse mundo vampiresco, assim. Então ele acaba transformando Brad Pitt em vampiro. E aí começa toda a história do filme, a saga dos dois. Quando acontece a transformação do Brad Pitt em vampiro, que o Tom Cruise transforma ele, na realidade a autora, Anne Rice, ela foi uma das produtoras do filme. Então, como tinha um contexto dúbio na relação dos dois no livro também, né, do Brad Pitt com o Tom Cruise, para a época, conservadora, né, ela até cogitou e mudou no roteiro. O personagem do Brad Pitt seria uma mulher por conta disso, por conta da toda a tensão que existe entre eles, todo meio que às vezes um envolvimento subliminar por conta da mordida no pescoço, a transformação dele em vampiro. Então ela cogitou transformar na obra dela o Brad Pitt num personagem mulher. O Louis seria uma mulher. Só que aí, por conta da Warner, ainda bem, da Warner Bros., era da produtora do filme, eles mantiveram exatamente como é o livro. Então eles mantiveram o Brad Pitt e o Tom Cruise. E a partir do momento que o Tom Cruise transforma o Brad Pitt em vampiro, vem todos os elementos do contexto vampiresco. Então, assim, realmente o físico dele muda, ele ia ficar jovem para sempre, ia ficar naquela idade para sempre, que foi a idade que ele foi transformado em vampiro, né? Só que ele passa por um dilema muito grande, o Brad Pitt, porque diferente do Tom Cruise, ele não tem... Ele tinha uma índole muito boa quando ele era humano. Então, assim, acontece a morte dele. O filme é muito bom, gente. Acontece a morte dele humano para ele virar vampiro. Só que, assim, lógico, o vampiro se alimenta do sangue humano. Só que, como ele tem índole muito boa, ele não queria matar as pessoas, como o Tom Cruise, o vampirão lá, o chefão lá, ele matava sem dó nem piedade. Ele queria sangue, ele queria sobreviver.
E aí ele começa a se alimentar de sangue de animais, é até um pouco nojento, né? Ele come rato, o Brad Pitt. Só que não é a mesma coisa do sangue humano. O sangue dos animais, como o Tom Cruise fala no filme, esfria muito rápido, o sangue humano não. Então, assim, eles começam a virar parceiro mesmo, tá? O Tom Cruise começa a morar na casa do Brad Pitt e tal, e ele começa meio que apresentar esse mundo vampiresco pro Brad Pitt. Então eles vão em festas da alta burguesia, porque o Brad Pitt era endinheirado, né? E lá ele mostra, sei lá, uma senhora que tinha planejado a morte do marido. Então que ali ele poderia matar ela sem dó nem piedade, que ela era uma pessoa ruim. Começa a ter todo esse contexto assim pro Brad Pitt começar a querer o sangue humano. Até que chega um momento que ele não aguenta, ele acaba matando uma das escravas dele, que é até interpretada pela Tilda Newton, a atriz Tilda Newton, que ela tá bem novinha, inclusive. E aí ele começa a meio que viver esse dilema, porque ele não quer matar as pessoas, só que ao mesmo tempo é uma coisa que às vezes é maior do que ele, esse desejo por sangue é maior do que ele, né? Então a gente tem cenas icônicas baseadas nesse contexto, né? Até que aparece a personagem da Kirsten Dunst, com 12 anos de idade, a Cláudia. Em um momento de total desespero, o personagem Luiz Brad Pitt vai vagando pela cidade, aí misturou com contexto histórias da época, a peste negra e tal, e ele tá indo num bairro assim, mais pobre, procurando rato para comer, tal, ele começa a ouvir um choro de uma criança, ele entra numa casa e tem a Kirsten Dunst, a Cláudia, chorando com a mãe, assim, a mãe tinha morrido de peste negra, tava só o cadáver, assim, ela chorando, querendo a mãe, e meio que ele fica tocado com aquela cena, vai abraçar a menina e não resiste. É na hora que ele abraça, assim, ele vê que meio que ele vê todo o contexto. A menina perdeu a mãe, tava só. Aí ela tinha falado que o pai tinha abandonado ela. Então meio que ele acha que ali, na hora que ele abraça, ele sente o sangue dela, assim, muito próximo dele, e ele não aguenta e acaba mordendo ela. Só que aí ele morde meio que se arrepende. Ele viu assim, essa menina vai acabar morrendo aqui mesmo, então eu vou. Naquela vontade do sangue humano, ele acaba mordendo ela, mas depois se arrepende, deixa ela lá, sai correndo. Só que o que ele não imaginava é que o Brad Pitt, o Tom Cruise, né, o Lestat, seguindo ele direto, acaba pegando a Cláudia e transformando ela numa vampira. E depois ele vai atrás do Brad Pitt e tal, e fala que tem uma surpresa. A surpresa é justamente transformar. Ele não deixou ela morrer, o Brad Pitt deixou ela morrer, só que o Tom Cruise foi lá, transformou ela numa vampira, e ela vira uma vampirinha com apenas 12 anos de idade. Só que o interessante é que como ela virou uma vampira criança, ela não poderia mais crescer, porque quando uma pessoa vira vampiro, no filme, ela fica naquela idade. Então, assim, ela ia crescer por dentro, ela ia amadurecer, só que a aparência dela ia ser sempre de uma criança. E isso é um dos pontos chaves do filme também. E a gente tem que destacar, claro, todo o talento da Kirsten Dunst, a atriz, com certeza vocês conhecem, quando eles já viram um filme com ela. Pô, ela foi a Mary Jane da trilogia original do Homem-Aranha, Maria Antonieta, Tudo Acontece Elizabeth Dow, ela fez muito filme, Jumanji, ela fez muito filme na época de criança também, aqueles dos soldadinhos. Ela é uma atriz completamente consagrada, premiada, nunca ganhou o Oscar, ela até reclamou esses dias, depois ela ganhou uma estrela na Caçada da Fama, teve esse negócio há pouco tempo, esse lance. E ela nesse filme, ela tá sensacional, tipo, 12 anos de idade. Devido a esse contexto dela, da personagem Cláudia, ela acaba culpando o Tom Cruise pela vida dela, porque ela não queria, no final, assim, quando ela já tá adulta por dentro, mas criança por fora, como eu falei, né? Ela meio que vê que tudo isso foi meio que uma armação do Tom Cruise, assim, que ele que transformou ela sente uma raiva muito grande dele. E ela acaba meio que planejando a morte dele. É muito interessante, assim, como que ela age. Só que aí e aí nesse contexto que ela planeja a morte dele, ela que mata, tudo não vou contar pra vocês assistirem como que é a morte. E aí meio que acaba ficando só ela e o Brad Pitt, mas aí depois ele volta, aí acontece uma série de coisas, porque o Lestat, o Tom Cruise também é um protagonista, então é muito importante pra história, né? E aí, nesse contexto, que tá só ela e o Brad Pitt, aí entra o pessoal do Antônio Bandeiras, que já é a parte 3 do filme, já chegando mais pro contexto final, que aí o Antônio Bandeiras, ele é um vampiro, um vampirão também, muito, muito importante, que ele trabalha numa companhia de teatro, ele é meio que o dono dessa companhia de teatro. E essa companhia de teatro é formada só por vampiros, então é muito interessante, na época tal,
que eles faziam apresentações noturnas, né, só à noite, que são vampiros. Durante o dia eles estão no caixão, não existe esse negócio de vampiro tá durante o dia. O filme é totalmente noturno, totalmente escuro, assim. Eles só vivem, eles só ficam à noite, eles só vivem durante a noite. Inclusive, em entrevista na época, o Brad Pitt disse que não gostou muito de filmar, apesar do filme ter sido um sucesso e tal. Ele disse que na época da filmagem ele ficou muito depressivo, porque ele tinha muito essa vibe do personagem, um personagem totalmente noturno, um personagem que era o vampiro, né? Então ele falou que não gostou muito de estar envolvido com o personagem na época das filmagens, apesar do filme ter sido um grande sucesso. E aí, quando tá só ele, o Luiz e a Cláudia, né, o Brad Pitt e a Kristen Dunst, eles meio que encontram o personagem do Antônio Bandeiras, que é o dono da trupe de teatro vampiresco. Então, assim, esse teatro eles apresentam pro grande público, mas assim, eles pegam, sei lá, uma mulher que não é vampira e durante a cena, durante a exibição do teatro, eles acabam matando ela, e o pessoal que está assistindo não sabe, acha que é uma coisa da companhia, não sabe que eles são vampiros. Então, é uma coisa assim muito terror mesmo, entendeu? E existem cenas icônicas baseado nessa parte também. Só que eu acho que o personagem do Antônio Bandeiras, o Armand, ele é pouco explorado no sentido assim, de que ele aparece ali, e aí tem horas que ele parece que é um pouco mais voltado pro vilãozinho, assim, que ele não. Mas depois ele meio que ajuda o Brad Pitt, que é o protagonista, então é uma coisa meio solta o personagem dele, assim. É um personagem icônico também, marcante, tá com cabelão, todo mundo no estilo cabelão, assim, que não, entendeu? Por conta da época também, todos os personagens. Mas ele fica um pouco dúbio na história, o Antônio Bandeiras. No livro ele é mais explicado, assim. E aí, depois dele, acontece uma coisa muito séria. A Cláudia, ela transforma uma mulher adulta para ser dama dela, companhia dela. O Brad Pitt acaba transformando ela. E aí, meio que já chegando pro final do filme, eu sei que essa trupe de teatro se desentende com o Brad Pitt, com o personagem do Brad Pitt, pegam a Cláudia e essa mulher que ela havia transformado, colocam ela no calabouço, meio que matam elas porque aparece a luz solar. E aí o Brad Pitt se revolta contra eles, porque ele gostava muito da Cláudia, entendeu? Ele gostava muito da personagem. Ele tinha uma relação de pai e filha com ela, ele meio que tinha essa obrigação com ela, ele achava isso. E aí ele declara guerra a toda a trupe de teatro, bota fogo, mata, e aí tem cenas que até hoje em dia a gente assistindo parece ser um pouco tosca dele, cortando a cabeça do pessoal, e a gente vê que é um boneco e tal, mas pra época, né, gente, o filme é muito bem produzido, muito bem feito. E aí meio que chega nesse contexto final, tal, e eu sei que acontecem outras coisas, e aí vai chegando no final da entrevista do início do filme, que é atual, e ele vai contando aquilo que ele passou na década de 80. O personagem do Brad Pitt, né, o Luiz, ele perde a Cláudia, ele fica muito triste, volta a depressão dele, só que ele vai vendo, ele vai evoluindo junto com o próprio mundo mesmo. Então, assim, ele fala que ele viu a luz do sol a partir da tela de cinema, então, assim, ele passa por esse contexto da criação do cinema, dos anos 80, do boom, até chegar nos anos 80, no final do filme, ele conta o personagem do Brad Pitt, do Tom Cruise, numa casa. Ele estava vivo ainda, apesar de tudo que ele passou, ele viveu, só que ele não consegue entender muito esse mundo atual que eles estão vivendo, na década de 80, 88. E aí meio que ele vê uma luz artificial, ele fala, não, essa luz não te faz mal, ele meio que vai aprendendo, vai ensinando pro mestre dele, pro Tom Cruise, que foi o mestre dele, essa questão. E aí o finalzinho é muito interessante, porque meio que o entrevistador, né, o repórter, o Brad Pitt tem um desentendimento com ele, vai embora, e ele todo desesperado, crente que ia dar a nota, e o final acontece uma coisa muito bacana, assim, o filme termina de uma forma muito espetaculosa, assim, que você não imagina, e eu não vou contar o finalzinho para você assistir, mas é muito interessante, gente, vale muito a pena ver. Eu acho que é um filme de vampiro muito, muito bem produzido, muito bacana, vale a pena, como eu já falei, pelo elenco que é estrelar. E é um filme de vampiro raiz mesmo, aquele filme de vampiro sanguinário, aquele filme de vampiro que tem todo um contexto muito bacana, baseado, como eu já falei no livro Danny Rice. Entrevista com o Vampiro faz 25 anos esse ano, e eu quis trazer um pouco da história dele para vocês, de curiosidades. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá o joinha, curte nosso canal, e feliz Halloween para todo mundo. E é isso, até a próxima.